Olá, seja bem-vindo. Será apresentado o projeto de pesquisa Efeito do verniz de xilitol na remineralização do esmalte de dente tecidos e permanentes jovens. Este estudo foi realizado in vitro e in situ. Inicialmente, precisamos falar sobre a doença cárie. A cárie é uma doença destrutiva, dinâmica e complexa de ordem multifatorial, mediada pelo biofilme que resulta na desmineralização e remineralização fásica dos tecidos duros dentais. A cárie pode ocorrer ao longo da vida tanto acometendo dentes descidos quanto também permanentes. Quando a cárie é diagnosticada em sua fase inicial, é passível de remineralização, com procedimentos não invasivos através de inúmeras terapias. Por isso, dá-se a importância de intervir neste momento. Dentre as terapias disponíveis, o tratamento com flúor tem o maior nível de evidência científica. Uma dessas terapias disponíveis é a aplicação do verniz, que consiste em uma solução resinosa aplicada diretamente na superfície do dente. O verniz padrão ouro é o Durafat, um verniz à base de flúor, conhecido comercialmente e clinicamente aprovado por profissionais. Apresentamos então uma alternativa para o verniz à base de flúor, o xilitol. O xilitol é um açúcar presente em muitas plantas e frutas, vem sendo muito utilizado como adoçante em vários produtos, principalmente em goma de mascar. Estudos relatam que o xilitol pode ter inúmeras aplicações, como na prevenção de cáries dentárias, pois inibe a formação de biofilme, inibe o crescimento bacteriano e a produção de ácidos, além de ter um potencial remineralizante. Podemos observar agora o mecanismo de formação da cárie e a ação do xilitol. Analisando o processo de formação da cárie, vemos que o consumo excessivo de açúcar causa a liberação de ácidos através das bactérias, que diminuem o pH, consequentemente, a desmineralização do elemento dentário. Já com o consumo de xilitol, as bactérias não conseguem fermentá-lo, o mesmo não serve de substrato, portanto não libera ácidos. Inversamente, o pH aumenta e, consequentemente, ocorre uma remineralização. Em estudos anteriores, foi testado o verniz contendo xilitol in vitro e in situ, porém em dentes bovinos. Eles tiveram boa capacidade remineralizadora do xilitol em relação ao verniz padrão ouro Durafat. Simulamos desafio cariogênico dessa vez em dentes humanos. Os dentes recém-rompidos e os descidos têm características que os tornam mais susceptíveis à desmineralização. Então nossas pesquisas foram feitas com esses dentes. Escolhemos os terceiros molares por estarem há menos tempo na boca e alguns profissionais de ortodontia indicarem a extração, e os descidos porque também são dentes mais susceptíveis à desmineralização. Os recém-rompidos estão em maior risco de desenvolver lesão de cárie do que um dente que está há mais tempo na cavidade bucal. Isso porque são mais porosos, têm maior conteúdo de carbonato e de impurezas, portanto têm maiores chances de sofrer desmineralização. Já os dentes descidos têm um esmalte mais fino, permeável e menos denso do que o esmalte dos dentes permanentes. Sendo assim, é mais suscetível à doença cárie. O objetivo foi avaliar o efeito remineralizante de vernizes experimentais contendo 20% de xilitol com diferentes tamanhos de partículas no esmalte de dentes descidos humanos e permanentes recém-erupcionados, in vitro e in situ. Para o estudo in vitro, foi realizado blocos de esmalte de dentes descidos e terceiros molares recém-rompidos. Os blocos foram cortados em 4 por 4 mm e eram 120 amostras. Foram alocados aleatoriamente em 8 grupos, 15 em cada grupo. Foram produzidas lesões de cárie artificial e as alterações do esmalte foram quantificadas por microdureza e microradiografia transversal. Os blocos foram tratados com os seguintes vernizes: Durafat, o padrão ouro, verniz de xilitol a 20%, verniz de xilitol moído a 20%, verniz placebo e removido após 6 horas de imersão em saliva artificial. Os blocos foram submetidos a uma ciclagem de pH. Para o estudo in situ, foi selecionado 15 voluntários para participarem deste estudo duplo cego, uma fase de 5 dias, em que foram usados aparelhos palatinos contendo 4 amostras de esmalte pré-desmineralizada e tratadas com um dos vernizes descrito anteriormente. Aqui temos os resultados do estudo in vitro de dentes descidos, com os valores de microdureza inicial após a indução de lesão de cárie e microdureza final. Depois, percentual de recuperação da dureza superficial e, por último, a perda mineral integrada. O teste de Kruskal-Wallis e Tukey para comparações individuais mostrou que, em relação ao percentual de recuperação da microdureza superficial,
Todos os vernizes experimentais diferiram significativamente do verniz placebo, mostrando sua capacidade de remineralizar e prevenir a desmineralização do esmalte, e não houve diferença significativa entre os 3 vernizes experimentais. A perda mineral integrada mostrou a mesma tendência. Todos os vernizes experimentais diferiram do verniz placebo, mostrando sua capacidade de remineralização na profundidade do esmalte. Também não houve diferença significativa entre os vernizes experimentais. Os resultados in vitro permanentes, de maneira semelhante, tivemos os mesmos resultados do nosso estudo em dentes descidos in vitro, na qual também foi realizado o teste de Kruskal-Wallis e Tukey para comparações individuais. O mesmo comportamento podemos observar neste estudo in situ, feito com aparelho bucal em voluntários. Com relação aos resultados in vitro descido. Já nessa quarta tabela, temos o resultado da perda mineral integrada e da dureza longitudinal nas diferentes profundidades dos dentes descidos. Na primeira linha da tabela, é possível verificar a perda mineral integrada de cada grupo, que avalia a perda da dureza longitudinal. Considerando o bloco como um todo, temos então que todos os grupos foram semelhantes entre si e significativamente diferente do placebo, mostrando a sua capacidade de remineralização em profundidade do esmalte in vitro. Em relação às profundidades avaliadas separadamente, temos que, adotando os valores da primeira coluna, temos a relação das profundidades avaliadas. Adotando o valor de 10, temos que todos os vernizes diferiram significativamente do verniz placebo e não diferiram entre si. Para 30, apenas o verniz experimental contendo xilitol a 20% moído e o verniz Durafat proporcionaram uma remineralização significativamente maior em relação ao verniz placebo. Para 50, apenas o verniz contendo xilitol a 20% moído diferiu significativamente do verniz placebo, porém não apresentou diferença significativa em relação aos demais vernizes. Entre 70 e 220, nenhum dos vernizes experimentais, bem como o verniz comercial Durafat, foram capazes de diferir significativamente do verniz placebo, o que já era esperado, uma vez que a lesão de cárie produzida artificialmente é naturalmente uma lesão mais rasa, não ultrapassando a 70 micrômetros em profundidade. Com relação aos dentes permanentes em profundidade, coluna 1, onde mostra a perda mineral integrada. Todos os vernizes diferiram significativamente do verniz placebo, mostrando a sua capacidade de remineralização em profundidade do esmalte in vitro. Considerando a profundidade, a capacidade de remineralização diferiu não só apenas em relação aos vernizes experimentais e o verniz comercial em relação ao verniz placebo, como também entre os vernizes experimentais e o Durafat. No entanto, quando consideramos as profundidades separadamente. Na profundidade de 10, todos os vernizes diferiram significativamente do verniz placebo. No entanto, os vernizes experimentais diferiram do verniz comercial e não diferiram entre si. Nas profundidades de 30 a 50, apenas os vernizes contendo xilitol tiveram uma remineralização significativa, maior em relação ao verniz placebo. O verniz comercial não diferiu do verniz placebo em ambas as profundidades. Nas demais profundidades, nenhum verniz conseguiu diferir significativamente do verniz placebo. Essa análise avalia a média de perda mineral integrada das lesões. Demonstrou que os vernizes experimentais e Durafat foram capazes de induzir uma redução significativa na perda mineral integrada em comparação com o placebo. No entanto, em profundidade da lesão, apenas vernizes com 20% de xilitol e 20% de xilitol moído diferiram significativamente do placebo. Nesta imagem, temos a microradiografia do estudo in situ. As microrradiografias foram colocadas em uma disposição na qual o grupo superior corresponde à desmineralização e o grupo inferior corresponde à remineralização correspondente ao seu verniz. Portanto, A, C, E e G correspondem à desmineralização e B, D, F, H corresponde à remineralização. O grupo A, B corresponde ao placebo, o grupo C, D corresponde ao verniz de xilitol a 20%, o grupo EF corresponde ao grupo de verniz de xilitol moído a 20% e o grupo GH corresponde ao grupo do Durafat. Começando analisando o grupo AB, correspondente ao grupo placebo, podemos ver a desmineralização ocorrendo no grupo A e, consequentemente, B
não terão nenhuma remineralização. O grupo CD já notamos uma diferença, correspondendo ao xilitol. No C, podemos ver a desmineralização e no D, a remineralização. O mesmo fato ocorre no grupo EF, contendo verniz de xilitol moído a 20%, e ocorre a ação do Durafat no grupo GH. No G, a desmineralização e H após o tratamento. Contudo, podemos concluir que a porcentagem de recuperação da dureza superficial no estudo in vitro in situ foi significativamente maior para os vernizes experimentais e comercial, quando comparado ao verniz placebo. Considerando a remineralização em subsuperfície, apenas os vernizes experimentais contendo xilitol foram capazes de reduzir significativamente a profundidade da lesão. Vernizes contendo xilitol podem ser uma boa alternativa na promoção da remineralização do esmalte de dentes tecidos e permanentes recém-rompidos. Obrigado pela atenção, com o apoio da CNPq e CAPES.